Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre entrando aí na sua casa, na sua telinha de domingo, às 7 horas da noite, e as nossas reapresentações aos sábados às 21 horas e também em outros horários alternativos que a Santa Cecília TV está divulgando Fronteiras da Ciência. E também pode nos assistir pela internet, está aí no santaportal.com.br/TV e depois pelo YouTube. Basta acessar o nosso canal Fronteiras da Ciência 2019. Você tem lá as entrevistas, inclusive a de hoje, pela primeira vez aqui com a gente, uma escritora, Elis Borsoi, que escreveu um livro que mal começou, já está sendo bem falado, já é um best-seller. A Elis Borsoi é uma escritora muito preocupada com algumas coisas da vida. Vamos chamar atenção. Como? Assim, por exemplo. Veja bem, amigo telespectador, né? Nós estamos sempre necessitados de alguma coisa. Temos carência. É inerente ao ser humano algum tipo de carência. Muitas pessoas falam assim, eu não sou feliz, estou em busca da felicidade. Ou então eu estou em busca do meu sucesso. Ou eu estou em busca da minha cara metade. Ou eu estou em busca de um desenvolvimento pleno da minha vida, ou eu estou procurando melhorar a minha qualidade de vida. Estamos sempre descontentes com alguma coisa, em busca de alguma coisa, e muitas vezes a resposta está dentro de nós. Então, a dica de hoje da minha convidada é exatamente isso. A resposta está dentro de cada um de nós. Então, como desbugar a mente? Desbugar seria destravar, tirar um problema que você tem interno que limita a sua vida. Alguma coisa está limitando. Esse é o tema de hoje, eu tenho certeza que vai te prender aí no sofá. Fique atento e você vai aprender assim como eu também com a minha convidada de hoje, Elis Borsoi, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho rapidinho aqui da taróloga Márcia. Para você que está procurando uma excelente taróloga, ela não é só uma taróloga, ela tem aí mais de 40 anos de experiência nessa área, por isso ela é um sucesso. Ela atende em 3 etapas, a Márcia. Realiza alinhamento dos chakras, joga o baralho cigano, joga o tarô e a partir então da 3ª etapa você pode fazer as perguntas que quiser que ela vai te responder, tá bom? É um sucesso a Márcia, taróloga, muito bem conceituada na área. Procure saber, olha, para agendar com ela é nesse celular que está aí ou o WhatsApp, 97 403 0355. Tomou nota? 97 403 0355 e ela atende na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 303, Sala 1, Altos, mas com hora marcada, tá bom? Se você perdeu essa informação, não tem canetinha para anotar, acesse o nosso site depois, fronteirasdaciencia.com.br, clique em Agenda da Semana, que você tem lá então o telefone da Márcia Taróloga e também dos outras pessoas que estão aqui com a gente, ok? Elis, muito obrigado pela sua presença. Tive no lançamento do seu livro no sábado, junto com muitas outras pessoas, né? Foi lançado aqui na Livraria Realejo, lá pertinho da Praça da Independência, do meu amigo Tarran, que é meu vizinho, inclusive. E eu achei muito legal você escrever isso. A gente vai ter um congresso no final do ano, não sei se você está sabendo, que é sobre felicidade. Vai ter um congresso aqui. O Dr. Alfredo Cordella está realizando esse primeiro congresso na Baixada Santista sobre felicidade e é um tema, sem dúvida nenhuma, inerente a isso, né? Inerdev como desbugar sua mente. Me explica o que vem a ser isso. Eu dei aqui aquela pincelada da minha maneira, mas você é especialista. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada aí pela oportunidade. O desbugar a mente é exatamente o que você falou. Seria minimizar aqueles bloqueios mentais que nos impedem de realizar os nossos objetivos e sonhos. Né? São aquelas crenças limitantes, aquilo que a gente ouviu quando era criança, que não pode, que não é capaz, de que não merece, a própria família que não consegue. Muitas famílias sim, porque a gente traz no nosso sistema, né? No nosso sistema familiar, todas as crenças. Né, dos nossos pais, dos nossos avós. Nosso convívio com os amigos também, com os amigos, exatamente. A gente traz coisas positivas, coisas boas, e também a gente traz também aquelas coisas que não são tão boas. Né? Inclusive professores, a gente aprende muito com professores, mas também, né, dependendo do professor que a gente tem, a gente pode também ter algum trauma. Então, todas as pessoas que a gente se relaciona, né, de alguma forma traz alguma coisa na nossa vida, sim.
e que acaba interferindo, e aí você deixa muitas vezes de não realizar um sonho ou de conquistar algo que você gostaria, né, Elis? Sim, com certeza. Esse é o problema, né? Uhum. Bom, existem maneiras a gente então desbugar a mente. Eu sei que tem um livro, seu livro está muito bem escrito, né? E a gente vai indicar para as pessoas aí, quem está em busca de algo além da sua vida, para você sair daquele marasmo, né? A gente sempre fala que a vida, ela é energia, e energia é uma coisa que vibra, é uma coisa que nada é parado. Então, a gente não pode parar, a gente não pode se acomodar. Isso é lei da natureza, é lei da física, é lei da vida. Então, a gente nunca pode ficar parado. E nessa de nunca ficar parado, nós temos a obrigação, como seres inteligentes que somos, né, procurar algo mais para alimentar o nosso cérebro e fazer com que a gente evolua. Faz parte do nosso processo de evolução, né? E o seu livro colabora com isso. Mas algumas dicas você vai poder passar aqui para nós na televisão. Sim, né? com certeza. Então, as pessoas que têm fatores limitantes mais agressivos, aquele que realmente estagna a pessoa a ponto de incomodá-la mesmo, que dica você dá? Ou como funcionam as etapas do seu trabalho? Então, o método Inner Dev, que quer dizer desenvolvimento interior, ele vem do inglês, né? Inner Development. Ele nada mais é do que eu era analista de sistemas de um grande banco em São Paulo. E aí eu morava aqui e ia para São Paulo trabalhar. Exatamente, pegava fretado todos os dias. Foram quase 16 anos, assim. E o método, eu comparo a programação de um sistema de computador com a programação da nossa mente, né, que são 5 etapas. Essas 5 etapas, elas vão trazer exatamente o autoconhecimento e a reflexão que a pessoa precisa para ter as mudanças que ela quer. Então, por exemplo, a primeira fase do método é o sonhar, né? Que é importante que a gente saiba o que a gente quer. A gente tem um objetivo bem definido. Senão a gente fica igual a Alice lá no filme, né? Do livro, né? Alice, do País das Maravilhas, né? Você não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Então, a primeira etapa é o sonhar. E ter uma aspiração na vida, né? Exatamente. Pensar no estado desejado, né? E aí você tem na TI, que é no desenvolvimento de um sistema, que é a fase de levantamento de requisitos, que é quando o usuário ele vai pedir para o analista o que ele quer. A segunda fase é o investigar, que na TI é a fase de análise, que é quando o programador não sabe ele o que faz... é TI, né? TI é a tecnologia da informação, tá. desculpa. Ela está fazendo uma analogia com o trabalho dela, né, durante muitos anos, e com que hoje ela escreveu o livro. Isso. E aí o investigar é quando, no método, na Inner Dev, eu vou entender onde que a pessoa precisa melhorar, qual aspecto da vida, se é vida pessoal, se é vida profissional, se é a parte de relacionamento, se é a parte de saúde. Então, é importante entender qual a área de alavancagem, onde que essa pessoa vai melhorar, para que automaticamente ela também melhore os outros aspectos. E aí, depois do investigar, vem o desenvolver, que é quando eu ajudo a pessoa a desenvolver as competências que ela quer, os comportamentos novos que ela quer ter. No meu caso, eu desenvolvi a competência de falar em público, que foi quando tudo começou. Porque você era muito tímida. Eu era muito tímida, exatamente. E aí eu não conseguia. Foi quando eu procurei, na época, né, uma pessoa para me ajudar, que era uma coach. E eu não só consegui falar em público, como também desenvolvi outras competências. Como está dando entrevista aqui, por exemplo. Está na televisão dando entrevista. Exatamente. Hoje eu sou palestrante e tudo. Então, foi uma etapa muito importante da minha vida. E aí, depois do desenvolver, você tem o realizar, né, que é a 4ª etapa. Quando a pessoa começa a realizar, nem que seja uma pequena mudança, são pequenas mudanças que vão gerar grandes realizações. Um degrauzinho que você tem que subir, né? Exatamente. E aí tem a fase da programação, o teste, né? E depois a implantação, que é a parte da realização. E aí a última fase é o acompanhar, que é quando você verifica o estado que você conseguiu e o estado que você queria. Então, você compara, eu consegui realizar o que eu queria? Se não, você volta de novo no sonhar. Então, a etapa é um ciclo, é uma melhoria contínua. Elis, e quais são, assim, os maiores bloqueios na sua experiência como profissional, até para escrever o livro também, quais são os bloqueios, assim, limitantes que mais denotam nas pessoas? Muitas pessoas chegam a mim falando que tem muita ansiedade, a parte de controle emocional. Ansiedade é o carro-chefe. É o carro-chefe. E controle emocional. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, muitas crenças limitantes acham que não merecem, que não são capazes.
né? Muitas vezes por essa Eu não criação que a tenho porque eu pessoa não teve, mereço, porque eu né? não mereço. Às vezes é inconsciente, porque os padrões, eles são inconscientes, a gente simplesmente faz, né? Às vezes a pessoa é muito impulsiva, ela não consegue, às vezes é questão dos pais mesmo, né? Às vezes os pais limitaram muito ela por algum motivo, muitas vezes porque ela teve uma criação também assim. Eu trabalho muito as questões da PNL, que é para a pessoa aceitar as escolhas e aceitar os pais como eles são. Ou seja, programação neurolinguística, né? Exatamente, porque é importante a gente aceitar as pessoas Tá. como são, né? E entender que os nossos pais, eles sempre fizeram o melhor. Porque a gente não pode mudar as outras pessoas, Exatamente. né? Mas então a gente pode mudar a gente, né? Nós mesmos. Isso, e eu né, trabalho Elis? muito essa questão da aceitação mesmo, das escolhas que a pessoa fez no passado, da criação que ela teve, porque os pais normalmente eles querem o melhor pra gente. Então, quando ela começa a perceber isso, fica mais fácil dela mudar. Ou coisas que a pessoa se arrependeu. Eu trabalho muito essa questão da culpa também. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, para a gente entender, quando a pessoa chega, por exemplo, e fala assim, olha, Elis, meu problema é ansiedade, eu estou sempre vivendo no futuro, eu estou aqui com você, pensando no que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, então o pensamento está sempre lá na frente. Essa pessoa que chega assim, como que você trabalha ela? Como que você começa a trabalhar uma pessoa assim? E que dica você dá para a pessoa que é ansiosa? Primeiro, eu procuro entender o motivo dessa pessoa ser ansiosa. Pode ser um padrão que ela está repetindo. Pode ser hereditário? Pode. Pode ser um padrão que ela repete dos pais. Às vezes os pais são ansiosos, a mãe ou o pai. E ela acaba repetindo aquilo de forma inconsciente. Então, eu acabo aplicando algumas técnicas para entender isso. E aí, quando entende a origem, aí ela começa a ressignificar essas crenças. Eu pergunto, faz sentido você continuar repetindo um padrão que não é seu? Né? E se for dela, esse padrão mesmo, tentar entender na infância. O que aconteceu com você quando você era pequeno? Que às vezes foi uma coisa bem simples. Parece que é cada história que aparece, que às vezes a pessoa se lembra de alguma coisa da infância, e aí a partir daí... Você não pode contar um caso para nós? Posso. Então conta Posso, pra sim. gente. Eu tenho a história de uma cliente... Só não fala o nome, por favor. Não, com certeza. Eu tenho uma cliente que ela não conseguia fazer pausas no trabalho. Ela estava muito cansada. Trabalha de forma ininterrupta. Isso, ela só parava na hora do almoço. Ela não conseguia fazer uma pausa de manhã e nem à tarde. E aí eu perguntei, né, o que acontece, né? O que leva você lá? Eu não me sinto merecedora, assim, eu acho que eu não devo fazer isso, porque ela achava que fazer a pausa de 5, 10 minutos era uma coisa ruim, quer dizer que ela estava enrolando, né? E aí eu perguntei para ela, mas o que você acha que pode ter acontecido quando você era pequena? Ela, não sei. E aí a pessoa levou para casa a lição, né? Aí na semana seguinte, ela chegou para mim toda feliz, na próxima sessão, né, que eu atendo. Eu descobri que quando eu era pequena, a minha mãe, ela só deixava eu brincar depois que eu terminasse a lição de casa. Aí ela associou o brincar com a pausa no trabalho e a lição de casa seria o trabalho em si, na vida adulta. Ou seja, ela trouxe um padrão lá da infância na vida adulta. Aí eu perguntei para ela, faz sentido você repetir um padrão? A tua mãe fez isso, qual foi a intenção positiva, né? Porque sempre tem a intenção positiva da tua mãe. Ela queria me educar, me tornar uma pessoa responsável. E eu falei, então, mas hoje faz sentido você repetir esse padrão, sendo que você é uma pessoa responsável? Ela falou, não. Então foi um insight que ela teve, assim, caiu a ficha, sabe? Assim, o inconsciente dela, né? Aí ela tomou consciência desse padrão. E a partir desse momento ela se deu a permissão de fazer uma pausa no trabalho. Sem culpa. Legal, bacana isso. Olha né? que interessante, sem culpa, porque era uma culpa que ela sentia. Né? Então, é um exemplo que eu gosto de dar. Aí você vê como nós, seres humanos, somos complicados, né? Sim, às vezes é uma coisinha muito complicada, simples. né? Então, o método que eu aplico, eu a partir das perguntas, entendendo a pessoa, ela vai entendendo. No caso da ansiedade, ela vai entender por que ela é ansiosa, o que leva a isso. E aí eu vou trabalhando aos pouquinhos. A pessoa que adquirir o seu livro, o que ela vai ter no seu livro, Elis? Deixa eu mostrar aqui para o nosso câmera, enquanto você fala do livro. Então, o livro, eu conto um pouquinho da minha história, né? Como é que eu desbuguei a minha mente, mas não no sentido de apenas... Começa contando a sua história, tá? Exatamente. Essa que você acabou de contar aqui. Isso, esse exemplo, inclusive, está no livro dessa cliente, né? Mas assim, não contar a história por contar, mas para mostrar para as pessoas que a gente nem sempre faz. Que todas as escolhas que a gente faz, elas são as melhores no momento em que fizemos a escolha.
Eu, por exemplo, trabalhava numa profissão que chegou um momento que eu não me sentia realizada. Só que eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que aconteceu serviu para alguma coisa. Inclusive, foi numa adversidade que eu mudei de profissão. Foi uma negativa de uma promoção que eu tive nesta instituição financeira que eu trabalhava, que foi quando tudo começou. Que gerou uma decepção para você. Você falou, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. E é importante que a gente veja as adversidades como aprendizados. Né? Foi uma negativa de uma promoção que fez com que eu mudasse completamente de vida. Na época, eu fiquei muito triste de não ter a Venceu promoção. A timidez. Exatamente. Hoje eu agradeço esse gestor de não ter me dado essa promoção, porque senão talvez eu estivesse lá até hoje. Né? É como o ditado antigo, há males que vem para bem, não é? Exatamente. É bem por aí, né, Exatamente. Elis? Então eu falo muito dessa questão aí, eu conto a minha história para além da sua história, a pessoa que vai adquirir seu livro, o que ela vai poder obter daqui? Ela vai aprender como desbugar a sua mente? Sim. A partir da história, ela pode, eu percebo muitas pessoas me falando que elas estão se identificando. Eu falo das 5 linguagens do amor, de um livro que eu li, que é do Gary Chapman, que é uma questão importante. Às vezes as pessoas acham que não são amadas, porque muitas vezes a pessoa não fala a linguagem dela, então eu explico isso no livro. Eu falo do método em si, que são essas etapas, mas assim, a linguagem é bem simples, tá? Não precisa ser da área de tecnologia da informação para poder entender. É uma linguagem bem simples que eu falo, e aí conto o método, e durante o livro eu vou fazendo perguntas, que são as perguntas que vão gerar reflexão. Que a pessoa deve responder para si própria, exatamente. Né? Entendi. Bom, e a partir daí, então, as pessoas podem aplicar isso à sua vida, né? Sim. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Elis. Em relação a relacionamentos, você encontra muitas pessoas bugadas, com o cérebro ali travado, que não lhe permite ter um relacionamento diferente, ou ao seu marido, ou à sua esposa, ou mesmo ainda num estágio de namoro? Entendeu a minha pergunta? Sim. Fica para o próximo bloco. Deixa eu só dar um recadinho aqui do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas, registradas pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde, e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem várias especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. É um excelente ortomolecular. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele atende 2 vezes por semana aqui na Baixada Santista. É só agendar no telefone 3285-6993. Vou repetir, 3285-6993. O atendimento é no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, Santos. Voltamos já com Elis Borsoi, como desbugar a sua mente. É rapidinho. Como desbugar a sua mente é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência. Para quem não sabe, desbugar vem do inglês bug, que é inseto, né? Isso aí em 1900 e para lá, no começo do século XIX, os insetos criavam problemas em circuitos eletrônicos, principalmente na área dela de TI, quando estavam começando a surgir o primeiro computador, que era o ENIAC. Ele colocava as patinhas, os insetos, estava no estado da Pensilvânia, que é um estado muito frio nos Estados Unidos, e aí quando eles ligavam o computador, dentro do computador era quente, os insetos entravam pelas ventoinhas, né? Entravam e pousavam as patinhas no circuito e queimava o computador. Ele era à base de válvula, tinha que trocar as válvulas. E aí o pessoal o que fazia? Antes de ligar o computador, tinha antes que tirar os bichos, os insetos, desbugar, tirar os bichos, ou seja, tirar os problemas. E aí começou então o termo também em inglês, né? Desbugar significa, já virou um verbo em português, né? Desbugar significa você tirar um problema, alguma coisa que te limita, tá bom? Então esse é o tema de hoje com a Elis Borsoi, escritora do livro, né, que eu estou mostrando aqui. E esse bloco é um oferecimento da terapeuta holística Andrea Villens, especializada em tratamentos espirituais através de diversas técnicas holísticas
integradas ao oráculo maia, muito conhecido da civilização cigana, através de cristais e bola de cristal, e do oráculo hebraico, com toda a sabedoria milenar nele inserida das 22 letras principais do alfabeto hebraico, as quais juntas facilitam a solução para diversas disfunções, tais como fobias, tristeza, melancolia, depressão, pânico e por aí vai. André ministrará um curso de cromoterapia no dia 8 de junho, sábado, na Casa da Luz de Santos. Se você estiver interessado num atendimento individual com a Andréia ou sobre o curso, é só deixar mensagem de voz ou de texto no WhatsApp 98 153 2165. Tá aí, ó, 98 153 2165, e ela retornará então o seu texto ou a sua ligação, tá bom? Elis, a gente está falando aí que você falou que o carro-chefe dos problemas, hoje em dia, até pelo mundo contemporâneo, é ansiedade. Ansiedade é um problema sério, sim. E depois eu te fiz perguntas sobre os relacionamentos, né? As pessoas que muitas vezes também não cria problema demais dentro do relacionamento. E se de alguma maneira você consegue desbugar essas pessoas. Como funciona isso? No caso de relacionamento, é importante a pessoa ter consciência de como que ela está nesse relacionamento. Né? Pensando numa visão sistêmica, se existe uma relação de troca, um equilíbrio, né, no dar e receber, né? Porque às vezes a pessoa se doa mais ou ela recebe demais e aí acaba tendo esse desequilíbrio. Então, eu trabalho muito essa questão aí para poder entender como que está esse relacionamento. Seja de pai para filho, seja de marido, esposa, né? Não importa. E é importante também que a pessoa, dentro de um relacionamento, ela tenha uma outra vida, assim, a vida profissional. Porque né? Mesmo que ela não trabalhe fora, mas que ela tenha atividades fora do trabalho. Então, tem uma ferramenta que eu aplico nos meus processos individuais, que é exatamente analisar como que essa pessoa está em todos os aspectos. Profissional, pessoal, família, relacionamento, saúde. Vida social, é importante que a pessoa tenha uma vida social, que ela não fique 100% focada no relacionamento. No relacionamento, né? Procurar algo a mais, né? Pouco a mais. Porque se a pessoa, por exemplo, ela fica viúva, né? Um exemplo, se ela perde um ente querido ou perde um pai ou uma mãe, se ela está 100% focada naquele relacionamento e ela não tem outra atividade, sem norte, né? Ela fica sem rumo, ela perde o chão, ela não sabe o que vai fazer da vida. Então, por isso que é importante também ter um equilíbrio entre os outros aspectos também. Além dessa questão aí que eu falei do dar e receber. Você falou de uma coisa muito importante mesmo, né? Primeiro, o equilíbrio entre o dar e receber ser algo de equilíbrio, não mais um do que o outro, né? Sim. A importância de que a pessoa tenha alguma atividade de trabalho, mesmo que seja em casa, mas que tenha alguma atividade de trabalho. Uma vida social. E um trabalho social também, ou algum grupo que você participe, alguma coisa que você faça, né? Tudo isso é muito importante, né? Sim. Para manter um relacionamento. Exatamente. Né? E no método eu investigo isso tudo, para poder entender como que ela está fazendo hoje. E aí a pessoa vai aos poucos entendendo o que ela pode fazer de diferente, o que ela ainda não fez. E aí ela vai desbugando a mente nesse sentido, porque ela vai tendo consciência de como que ela faz. E aí quando ela percebe isso, ela começa a ver um outro jeito. E aí ela começa a praticar esse novo jeito. E aí aos poucos ela vai mudando. As pessoas aceitam bem quando você dá alguma dica ou mostra alguma coisa, ou tem pessoas que são muito reticentes a aceitar uma nova opinião. Mesmo ela estando procurando a terapia, ela coloca aquele bloqueio, né? Achando, eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Às vezes acontece, às vezes a pessoa também faz parte ela tem, exatamente, às vezes ela tem a crença do que ela não consegue. Mas quando ela percebe que ela pode mudar, porque eu trabalho muito a psicologia positiva, né, que é a psicologia que estuda os pontos fortes, porque aí é bom focar também no que a pessoa tem de bom, né? Não posso ficar focando só nos pontos de melhoria. E aí, quando eu começo a focar também nos pontos fortes, ela começa a ficar mais empoderada, ela se sente mais capaz de fazer aquilo. Mas no primeiro momento pode acontecer sim, mas quando ela tem consciência e ela começa a praticar e perceber já os resultados, aí ela fica mais animada para poder fazer mais a cada dia. Você dá palestras em escolas também. Que tipo de palestra você leva nas escolas? Qual é a sua abordagem para as crianças, Elis? Ou aí, quando você vai em escola, é para professores? Não, normalmente eu vou em escolas
adultos, faculdade. Ah, você nunca levou para ensino médio, Não, ensino fundamental? Não. Faculdade. Universidades. Mas aí para alunos mesmo da universidade. universidade. Professores. Que aí você já pega um público adulto. Sim, público adulto. O método é mais focado para o público adulto. Ah, tá. Então você não entra nem na adolescência, no caso. Não. Porque os problemas vêm ali, né? Sim. Vem na infância, vem na adolescência, sim. né? Ali que começa a estagnar a crença limitante, né? Sim, mas é mais assim, idade de faculdade, 18, 19 para cima. Entendi. É o público principal. E para professores, mesmo que seja de ensino médio ou fundamental, mas aí professores, você também poderia proferir palestra? Empresas também. Empresas. Tá? Sim. Tá aberta. A gente pode dar seu contato no terceiro bloco, então? Pode. Quem quiser te chamar, né? Sim. Legal. Eu atendo individualmente, né? Presencial ou online, e também as palestras. Ok. Eu tenho um ponto aqui no seu livro que eu queria conversar com você, Elis. No capítulo 3, o título é Sentir a felicidade de longa duração. O que significa isso? A felicidade de longa duração é quando a gente foca no ser, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado em ter algo, comprar coisas materiais. E muitas vezes a gente não precisa de tanta coisa, né? É importante sim ter um conforto, ter uma saúde, né? Um plano de saúde, ter onde morar. Mas muitas vezes a gente acaba focando em ter, às vezes coisas que não precisa. E a felicidade de longa duração é justamente a gente focar no ser, que são os relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos a gente tem, mas é importante que eles sejam saudáveis, buscar essa relação aí de equilíbrio entre dar e receber. Contato com a natureza, a gente tem aqui em Santos uma praia, né? A gente tem lugares ao ar livre, né? Tem a Pinacoteca, que é um lugar maravilhoso, tem o emissário, né? A gente tem vários lugares. Então é importante a gente gastar esse tempo com essas coisas e não ficar pensando, eu vou ao shopping comprar, né? E o ter a felicidade é de curta duração. Muita gente compra e daqui a pouco a gente está insatisfeito de novo. E o você vai querer ter outra coisa. Você vai querer ter outra coisa. Aquilo já vai estar obsoleto, que é um celular novo, que é um carro novo, e aquilo, né, muito rápido. E o ser é justamente a felicidade de longa duração. São os relacionamentos, o contato com a natureza. E é exatamente isso que dá para ser que feliz com pouco, né, Sim. Elis? Não é verdade? Sim. Às vezes uma simples leitura é um momento de felicidade. Uma leitura, com certeza. Um filme que você assiste na televisão. Exatamente. Eu gosto de assistir filme com a minha Ficar família, em casa, por exemplo. comendo Ficar em pipoca. Casa, comendo pipoca. Sair com os amigos. Bater papo com os amigos em casa também, comer uma pizza fora ou em casa, né? Sim. Né? Fazer uma caminhada. Eu sou adepto de caminhada, adoro caminhar. Caminhar, a gente tem aqui na Baixada Santista um belíssimo de um jardim, né, para caminhar. Sim. Né? Então, são coisas, né, que não demandam muito dinheiro. Exatamente. Né? Dá para ser feliz com pouco, né? Sim. Porque algumas pessoas elas acabam indo para o shopping gastar, né? Então, isso aí não é saudável para a pessoa. Ou então, o tipo de pessoa que só pensa assim, só vou ser feliz quando eu conseguir comprar aquilo, ou quando ter aquilo. Eu falo exatamente isso no livro. Eu falo isso no livro. Esse se, né? Quando, né? A gente projeta... O momento é agora, é o presente. Pois é, a gente está sempre projetando a felicidade lá na frente, nunca agora, né? Exatamente. Eu falo muito disso também no livro. E você é adepta da natureza também? Muito. Pelo que eu vi. Adoro. Você gosta da Pinacoteca, que tem um belíssimo jardim? Gosto do emissário, pôr do sol, eu gosto muito. Você gosta e frequenta ou só gosta? Frequento, sim. Nossa, muito. Fim de tarde, assim, fim de semana, eu gosto muito de ir no emissário, ver o pôr do sol. Sem dúvida, é muito legal mesmo, né? Vamos ver mais capítulo aqui do seu livro. Pode ser, não? Posso questionar sobre o livro? Pode. Lá no final você tem a avaliação do método InnerDev. O que é a avaliação do método? São os resultados que eu obtive com o método, né? Então, muitas pessoas... A pessoa que leu e começou a aplicar na sua vida, é isso? Isso, porque assim, esse livro ele foi fruto da minha experiência e também da experiência das pessoas que eu apliquei o método de forma online. Então, no final, eu faço uma avaliação para ver o que mudou na vida da pessoa. Então, teve parte de relacionamento, teve gente que conseguiu perder peso. O objetivo da pessoa nem era perder peso. Nem era. Mas ele, em um determinado momento, ele falou que... Mas é que você pode aplicar tudo, não é? Pode. Ele estava...
Era outra questão que ele me trouxe. Aí, no determinado momento, ele falou assim, eu tenho uma barriguinha que eu estou incomodada. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei da questão do glúten, porque minha alimentação sempre foi muito saudável. Então, eu conheço um pouco também. Aí eu sugeri para ele algumas coisas. Você não come glúten? Muito pouco. Eu como pão de manhã, diminuí. Aí agora eu estou comendo mais inhame, mandioca, batatinha não, batata baroa, que aqui é mandioquinha. Sei. Eu tive aqui um médico aqui, você me fez lembrar agora disso que você falou. O médico, doutor, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome dele, era um japonês, formado pela Unicamp, Keiichiro Koga, Dr. Keiichiro Koga. Dr. Keiichiro Koga, formado na Unicamp, teve pós-graduação no Japão, então uma pessoa respeitável. Ele veio aqui com 80 e poucos anos, veio ele e a esposa dele, com 80 e poucos anos, mas com uma energia absurda, absurda. Um homem feliz, engraçado, divertido, com muita energia, falante, 80 e poucos anos, nem é muito da natureza de japonês. O japonês normalmente é mais retraído. E ele falou que o segredo para a vida, ele falou, são duas coisas. Ele falou, eu estou falando isso como médico, eu não estou falando como leigo, estou falando como médico. Uma, não consumir nada com glúten. E a segunda, nada que contenha lactose. Falei, puxa, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou cortar minha pizza? Como é que eu vou cortar meu pãozinho? Vou cortar a manteiga, o iogurte, o requeijão, né? Que tudo tem lactose, tem glúten. Nossa, né? Falou, mas olha, se você fizer isso em 3 meses, você vai sentir uma diferença brutal no seu organismo. Se eu te falar que eu cortei o leite da minha vida, bebi leite a vida inteira. E eu tinha... Você cortou o leite? Eu sempre tive acne. Derivados também, não? Sim, manteiga? Tudo. Só como manteiga. Queijo eu cortei. Eu tinha muita acne. Muito assim. Tomei medicamento durante toda a minha adolescência. Você lisinha? Então, agora. E aí, um dia eu fiquei, gente, eu sou muito de refletir, né? E eu fiquei assim, será que é o leite que está me fazendo mal? Porque eu tomava uma xícara de manhã, assim, dessa, e uma à noite, todo dia, sabe? Durante a vida inteira, praticamente. E aí eu tive um insight. E aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de tomar leite. Você acredita que a minha pele... melhorou? 100%. Não, você está quase exatamente na receita do médico que teve aqui. Mas foi uma coisa assim que eu descobri, sim, né? E funcionou. Então, foi difícil? Foi. Queijo, raramente, assim, uma pizza, mas eu como bem pouquinho. Mas a mussarela. Eu acho que a gente vai acostumando. E o glúten eu cortei também por... Você consegue não comer um pãozinho? Eu como pão de manhã. Eu só cortei o pão da noite. Mas eu como o pão. Então. Eu diminuí. Porque eu cheguei a cortar o glúten, mas eu emagreci muito. Aí eu voltei a comer por causa disso. O que o doutor Keiichiro Koga falou aqui, quando ele veio aqui, foi uma loucura, que ele foi dar uma palestra depois, a palestra dele lotou e não coube. Né? Tudo pelo que ele falou aqui na TV, né? Aqui no Fronteiras. E ele falou, o problema tanto não é o glúten do Brasil. O problema é o glúten no Brasil, que ele é transgênico. Exatamente. E é esse que está trazendo problema. Exatamente. Porque eu tenho um livro, inclusive, que chama Barriga de Trigo, não sei se você já ouviu falar, que é um americano. Ele fala exatamente isso. Ele fala que o trigo de hoje não é igual ao trigo dos nossos avós, que é o trigo transgênico. O nosso é modificado. Muito. Ele fala até que o trigo plantado nos países nórdicos não tem o transgênico, ele é puro, natural, e que aí você pode comer o pão à vontade, pizza, que não tem nenhum problema. O problema é esse aqui. E quando eu como pão, eu acabo fazendo. Eu compro trigo orgânico no supermercado e faço o pão. Não, mas o que ele falou que causou polêmica, e que muita gente falou, nossa, que né, incrível, que ele falou assim, olha, em 3 meses você vê uma diferença brutal no corpo. E em 6 meses, se você é hipertenso, você não tem mais pressão alta, se você tem colesterol, você vai ter só colesterol bom, a diabetes abaixa. Olha, ele falou um monte de coisa. Para perder barriga, esse meu cliente perdeu a barriga só com essa dica que eu dei para ele, ele diminuiu. Nossa, ele estava todo feliz. Do glúten também? Do glúten, eu esse vou meu usar, cliente. Então, daqui 3 meses você volta aqui, tá bom? Vou ver se eu perco a minha barriguinha aqui. Legal, bacana, gostei. Olha, tá na hora da agenda aqui, o Vitor tá buzinando aqui no anjinho aqui na orelha, né? Ó, Jadir, hora da agenda, e eu tenho recadinhos legais para dar
Como eu disse, a vida é uma energia, a gente tem que vibrar junto com ela. E para vibrar, você tem que participar. A Elis falou bem aqui, não? Olha, é bom a gente fazer parte das coisas, participar. Então vamos começar com a Luana Meirelles. Tá aí ela, Luana Meirelles, que é terapeuta de práticas integrativas da saúde. Atende diversas técnicas terapêuticas energéticas que proporcionam uma reorganização do complexo físico e emocional, restaurando o estado de equilíbrio da saúde através das terapias crânio-sacral, barras de access, florais, reiki e outras. Todas essas terapias são inseridas no âmbito holístico, que tem a visão do ser humano integral, físico, mental, emocional e espiritual, ou seja, o todo do ser, indicado nos casos de depressão, dores crônicas, ansiedade, pânico, fobias, insônia, autoconhecimento, baixa autoestima, fibromialgia e etc. Informações e agendamentos, está aí o telefone 98 179 6024 e ela atende na Rua Armando Salles de Oliveira, 200, sala 22, Santos. Terceiro recadinho vem do Templo Evandro Osho, que promove o workshop Magia dos Orixás. São magia para todos os fins: boa sorte, amor, atração, saúde, trabalho, dinheiro e proteção. Será no dia 8 de junho e o número é limitado. Também faz atendimentos presencial ou online através do oráculo de Ifá e jogo de búzios com hora marcada para tratamentos espirituais, orientação pessoal e ancestral com a magia dos orixás. Consulte sobre cursos de Ifá, orixás, oráculo de búzios, poder das folhas, magia dos orixás, origem ancestral, limpeza e harmonização espiritual, entre outros. Local de atendimento é a Rua Senador Azevedo Júnior, 475 Praia Grande, a 5 minutos do Litoral Plaza Shopping. Telefone e WhatsApp 99 126 1598. Terceiro recadinho vem da terapeuta Eliane de Queiroz, o atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de percepção e transmutação de energias utilizado para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente, no dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. Os atendimentos são feitos com hora marcada, de forma presencial ou online. Para agendar, basta ligar ou mandar mensagem no WhatsApp 99 172 9798 e o consultório é na Rua Delfino Stolker de Lima, 81, Altos, Marapé. Quarto recadinho vem da terapeuta metafísica Katyayana Guevara, sobre o retiro terapêutico para vivenciar a abundância, na pitoresca cidade de São Roque. Nesse retiro teremos vivências profundas para identificar e reprogramar as crenças limitantes que impedem o fluxo natural da prosperidade, você que está em busca de prosperidade. Todos nós temos o potencial de viver em abundância, em todas as áreas das nossas vidas. Vai ser esse retiro terapêutico, vai ser do dia 14 a 16 de junho. Solicite a programação completa no telefone 3261 1352 ou no WhatsApp 98 833 0341. E o último recadinho vem da Escola Santista de Astrologia, que promove o curso de Sinastria, comparação de mapas, mapa astrológico de relacionamento entre casais, sócios e outros. Vai ser no dia 5 de junho, às 19 horas, 8 aulas e o ministrante é o Jorge Jorge. Vai ter o curso completo de tarô, arcanos maiores e menores, teoria e prática, todo apostilado, no dia 18 de junho, às 19 horas, com duração de 4 meses, num total de 16 aulas. Curso completo de baralho cigano Petit Lenormand, teoria e prática apostilado, início marcado para o dia 18 de junho, às 17 horas, são 3 meses, num total de 12 aulas. Excursão para o fenômeno do algodão, saída marcada para o dia 26 de junho, às 10 da noite, e curso básico de astrologia para iniciantes em 2 turmas, no período da tarde, 5 de agosto, às 14h30, e no período da noite, 6 de agosto, às 20h30. A escola também oferece atendimento de mapa astrológico, eletiva e também jogo de tarô. Endereço: Rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga Santos, e o telefone 3284-9714.
E se você perdeu qualquer informação da agenda, não tem problema. Acesse o nosso site fronteirasdaciencia.com.br e depois clique no campo Agenda da Semana. Tudo que eu falei aqui nos telefones, está tudo lá nesse campo, tá bom? Agenda da Semana. Voltamos já. O papo de hoje aqui do Fronteiras da Ciência é com a escritora e também com a palestrante Elis Borsoi. Estamos falando como desbugar somente, ela que escreveu um livro muito bom que está na livraria Realejo e vamos dar algumas dicas para quem não é da Baixada como conseguir o livro, tá bom? Esse bloco é um oferecimento da loja Merlin que está dando a sugestão da semana, que é a seguinte: se a energia está negativa ao seu redor, experimente a vela de Marsala, a tocha de limpeza e velas de sal grosso e deixe o ambiente totalmente limpo. E depois disso, você pode acender a vela de mel para deixar o ambiente calminho, tranquilo, tanto de sua residência como do seu local de trabalho. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos religiosos, como velas, incenso, roupa para cigano, linha para umbanda, livros também da linha religiosa e esotérica e sempre com o melhor preço da região. Não precisa ficar procurando, vai direto lá. Diga que viu no Fronteiras da Ciência e você terá um atendimento VIP na loja Merlin. O endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga Santos. Fala, eu não sei onde é a Rua Pereira Barreto. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar do Gonzaga. Facinho de achar, ok? Vamos lá. Elis, você faz então atendimentos, né, online. Presencial pode ser na casa de alguém se precisar, se não poder se locomover, né? Sim. Então pode ser presencial, indo na casa de alguém. Online, você é palestrante, as pessoas podem te chamar para palestra. Sim. E temos o seu livro. Curso você dá também, não? Vou montar um workshop, mas ainda não tenho data. Mas eu pretendo fazer um workshop sempre baseado no livro, como desbugar sua mente. Vou ter a palestra, que tem duração de 1 hora, e depois o workshop também. Legal. Eu vou pedir para o amigo telespectador que estiver interessado em saber mais sobre esse trabalho da Elis, ou chamá-la para uma palestra, ou quiser conversar com ela online, ela faz atendimento online, vou pedir para o Vitor já colocar então o contato da nossa convidada, né? Então pega uma canetinha enquanto isso, olha, já está jogando, né? Daqui a pouco ele joga de novo. Então vamos lá, ó. Esse é o contato da nossa convidada, é o 99771-5246, é isso? Está enxergando direitinho no monitor? É Borsoi ali. E é Borsoi, tá errado o nome, retira, não é Borsoi, é Borsoi, tá bom? Borsoi.com, ele vai corrigir e joga de volta. Perfeito. Ok. Bom, o seu atendimento é mais para adulto, né? A hora que você o problema já está mais estagnado na pessoa, sim, né? Sim, né? Qual a importância da natureza para as pessoas, Elis? Uma vez que você falou que gosta de natureza, você está ligada a ela, eu acho que isso traz algum benefício muito bom, né, para cada um de nós. Quando eu escrevi esse livro, eu viajei bastante, assim, né? Eu fui para lugares que tem cachoeira, que tem praia, porque eu acredito que a natureza, ela nos traz a leveza, ela nos inspira, ela nos faz refletir. Inclusive, durante esse momento que eu estava em contato com a natureza, eu fiz as minhas âncoras mentais. Inclusive, no livro, tem um áudio que é para instalação de âncora mental. Então, durante esse processo, as viagens que eu fiz, eu aproveitei para instalar a minha âncora de tranquilidade, que o meu movimento é apertando os dedos, né? Que é para trazer a tranquilidade. Mudrar. É o mudrar que Sim, você faz. mas a pessoa ela pode escolher qualquer movimento com a mão. O importante é que ela se lembre, ela esteja no lugar tranquilo e aí ela ancora no corpo essa sensação. Pode ser apertar a mão. Mas pode ser uma dica importante para todos nós. Tem o áudio, telespectador. Tem o áudio? Sim, Sim, tem. Mas a âncora é exatamente isso, é uma sensação, é um movimento externo que vai disparar uma sensação interna. Da mesma forma que a gente ouve uma música e lembra de alguém, a música é algo externo que disparou um sentimento interno. No caso da mão, é um movimento externo que disparou um sentimento interno. Então, essa pessoa, ela está num lugar tranquilo e ela ancora esse movimento, tranquilidade, pode ser assim. Quando ela estiver num estado que ela não está bem, o fato dela apertar a mão, ela vai ter o sentimento de tranquilidade. É a âncora mental. Numa forma de meditação, seria isso, não?
Sim, mas é importante a pessoa, ela não precisa meditar, é só ela apertar a mão que ela vai Só sentir. apertar. Por quê? Porque ela já gravou isso, é como se fosse um download que ela fez. Quando ela estava naquele momento tranquilo, ela fez esse download a partir do corpo, ela ancorou a mente e corpo. E aí, quando ela precisa, ela simplesmente faz o movimento e ela tem o sentimento. Pode ser de segurança, pode ser de tranquilidade. A gente usa termos da nossa área com muita tranquilidade, né? Mas muita gente não sabe nem que é download, né? Então, eu gostaria que você explicasse. O download é como se você carregasse um programa novo. Né? Quando a gente faz um download de um aplicativo, de um arquivo, a gente está baixando esse arquivo no computador. Então, o download é quando você baixa esse arquivo na tua mente. Então, uma reprogramação. É uma reprogramação. Você carrega esse arquivo na tua mente e aí, quando você precisa, você utiliza. É engraçado, né? Que a gente acha ruim, às vezes, que os médicos usam os termos muito ligados à área da medicina e que a gente desconhece. Não, fala mais fácil, né? Mas, no fundo, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? A gente tem o nosso lado profissional, a gente nem percebe. É verdade, você tem toda razão. Mas quando eu estou falando com os meus clientes, eu explico direitinho tudo, né? Por isso, porque você tem toda razão. Nem todo mundo sabe o que é download, o que é desbugar. Mas aí eu explico tudo. Para a pessoa, aos pouquinhos, ela vai entendendo. E você já encontrou algum fator limitante que fica difícil penetrar e desbloquear? A pessoa é muito travada? Já. Encontra problemas assim? Sim. E aí como é que faz? Aí a parte mais importante é trabalhar as questões das crenças mesmo, entender a origem, onde que começou aquilo, e aí aos pouquinhos mudando. E é importante que a pessoa perceba essas mudanças, né, aos poucos. Porque pode ser que ela não tenha, no primeiro momento, ela não tenha uma grande mudança, mas aí com o passar do tempo, depois mesmo do processo, ela vai caminhar com as próprias pernas, né? E aí ela já tem as ferramentas, ela vai ter a âncora dela, a âncora mental que eu ajudo a instalar. Você é uma facilitadora, né? Sim. Porque uma vez o Palermo esteve aqui, eu gosto muito do Palermo, faz sempre que ele não vem ao Palermo, mas o Palermo uma vez falou assim, as pessoas procuram um terapeuta, muitas vezes, procurando um milagre. O terapeuta é apenas um facilitador. Exatamente. Né? Tudo depende da própria pessoa. Sim. Então ele vai te orientar, o terapeuta vai te orientar o que você tem que fazer, como você deve seguir. Mas a coisa tem que vir de dentro para fora, né? Sim. O método, exatamente, o método NERDEV é importante que a pessoa se comprometa também e que ela queira mudar. Porque se ela não seguir o método, fica mais difícil dela realizar aquilo que ela deseja. Então é muito importante, sim, que ela se comprometa e que ela faça as tarefas que ela se compromete, porque depois de cada sessão, a pessoa se compromete a fazer algumas coisas, mas ela é que se compromete, eu não posso ficar falando, você vai fazer isso, não. Eu posso até ajudar, caso ela não consiga, mas normalmente ela que chega nas próprias conclusões. E aí ela se compromete para fazer aquilo, e o resultado vai vir mesmo de acordo com o que ela faz. Entendi. Mas eu queria voltar ainda no aspecto das pessoas que são muitas vezes difíceis de desbloquear, né? Porque eu sei que às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu não consigo mudar. Aí já não adianta, né? Não tem uma crença que ela tem. De que ela tem que eu não mudo e acabou, né? Exatamente. Aí que é difícil, né? O que você vai fazer com uma pessoa dessa, né? É complicado. O seu atendimento online é pelo computador? Como que você funciona? Eu atendo pelo WhatsApp, né? Pela conversa com vídeo. A maioria das vezes é o WhatsApp. O WhatsApp é o que você mais está usando? Usa o Skype também? O Skype é muito pouco. Muitas pessoas não têm Skype. Às vezes o Messenger, que é do Facebook. Você tem, então você pode procurar pelo Skype. Eu tenho o Skype. Se a pessoa preferir o Skype, eu tenho. Mas hoje em dia a maioria usa o celular mesmo. Quem tem notebook pode usar pelo Skype. Quem não tem, usa o próprio celular, apoia o celular numa mesa, vai para uma sala tranquila e aí a gente faz a sessão assim. E o Messenger também, caso a pessoa prefira. Okay. Bom, então temos 3 possibilidades. O Messenger pela câmera. Sim, pela câmera. O WhatsApp pela câmera e o Skype, que já é, obviamente, visual, né? Exatamente. Com qualquer um dos 3, aí você faz atendimento online. E o presencial, caso a pessoa... Presencial, só se a pessoa não puder, né? Aí você pode até a casa de uma pessoa, de algum lugar assim, né? Sim, porque o online, ele tem vários benefícios, né? Inclusive, pode ser à noite, às vezes a pessoa
quer fazer de manhã antes de ir para o trabalho, ou então à noite, 8, 9 horas da noite, que é o horário que ela está em casa. Então, o online, ele tem essa possibilidade. É indicado também para as pessoas que são muito tímidas, o online é muito melhor, porque às vezes a pessoa fala aquilo que ela não teria coragem de falar de forma presencial. Esse é o problema Já que muitos aconteceu adolescentes isso. têm, né? A timidez. Muitas vezes me chegam na faculdade alunos com uma timidez excessiva e às vezes você tem que colocar o aluno num congresso ou num simpósio, o aluno trava, ele não vai, porque ele vai ter que se expor e não se expõe. A questão de falar Né? em público, que era o meu caso, eu era assim. Que trava mesmo. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar em público. TCC da escola mesmo, da faculdade, eu não falei, de medo mesmo, né? Você descobriu qual foi o seu fator limitante, não? Eu Foi de acredito que família? foi a criação que eu tive. Eu sou de uma família de 7 mulheres, né? Então eu tive uma criação Nossa, mais a casa rígida. das 7 mulheres? Exatamente. Não é do Sul, não, né? Não. Não. E foi a criação mesmo, uma criação mais rígida, né? Mas com tanta mulher, aí não se expandem mais ainda, que as mulheres falam muito. Não. Não? Não. Foi a criação mesmo. Você é mais nova? Eu sou a mais nova. Mais Sou novinha, caçula. caçulinha? Sou caçula. Eu ainda não tive tanta... de todas, eu acho que eu fui a que teve mais... não vou dizer benefícios. Mas eu fui... Mais tive privilegiada. mais privilegiada, isso. As minhas irmãs tiveram uma criação mais rígida. Eu também tive, mas foi pouco menos. Do seu pai e da sua mãe? Sim, mas só de observar, né, as minhas irmãs, então eu acabei também sendo influenciada por isso. Entendi. E você classifica a síndrome do pânico ou depressão também um problema de fator limitante? Não, é algo muito mais sério, algo muito né? mais sério. Muito mais sério, né? Sim. Já chegou a deparar com alguém assim nesse estágio, não? Sim, mas eu acredito que o método é indicado para pessoas que não têm. Porque são problemas que são doenças, na verdade. Mais para psicólogo, psicoterapeuta, né? Psiquiatra. Então, não sou E para empresas? A empresa que quiser procurar, a sua abordagem é para os funcionários? Sim, eu tenho formação também de coaching para líderes, né? E executivo também. Então, eu atendo líderes que queiram... às vezes um novo líder que queira aprender novos comportamentos, como líder mesmo de empresa, né? Então, seria basicamente novos líderes e novos comportamentos de liderança. E a palestra seria realmente a palestra do livro mesmo. Entendi. E para professores está aberta também, né? Que é uma palestra motivacional. Entendi. Eu vou pedir mais uma vez, Vitor, vamos jogar de novo o contato da Elis Borsoi. Bom, então, se alguém quiser entrar em contato com a Elis Borsoi, pode ser pelo WhatsApp, né? Ela pode atender, como ela disse, pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Skype, né? Pode ligar para ela, tá aí 99771-5246 e você pode saber muito mais acessando o site, lá fala do livro, fala mais coisas, né? Elis Borsoi, agora tá certo lá, né? elisborsoi.com. Isso. Não tem o ponto .br, não, né? Isso mesmo, tá certinho. Então tá aí, a pessoa pode saber muito mais, né? Ok. E quantos atendimentos você faz, mais ou menos assim? Você tem uma noção, não? Em média? Depende. Varia muito? Varia muito. Varia bastante. Né? Mas a maioria mesmo é online. Online, né? É mais homem ou mulher que procura? Mulher. Mulher? A maioria? Mais mulher. É porque a mulher é mais complicada ou porque os homens são mais tímidos para expor os problemas? Eu acho que as mulheres elas estão mais abertas. Mais abertas, às né? mudanças. Os homens, eles demoram um pouco para perceber. Muitos até querem, eles sabem que precisam, mas eles não querem a mudança. Foi o que eu percebi até hoje. Mas a maioria dos atendimentos... Homem é mais cabeça dura, né, para isso, eu né? acredito, já que você falou. Já que você falou, olha só, tá vendo mais só? ou menos isso. Você não pode levantar que já vem a cortada, né? Não, eu concordo com você, porque eu acho que é mais difícil mesmo. Mas quando procuram é porque realmente eles querem, mas o difícil é procurar mesmo. Entendi. Mas quando procura é porque está realmente com interesse de mudar. Inclusive no livro eu falo alguns depoimentos, né? Na verdade eu escrevo alguns depoimentos dos clientes que eu atendi, né? Porque o livro ele foi baseado inclusive nos atendimentos e na minha experiência de vida, né? E aí eu acabo mostrando algumas A gente algumas está quase falas. em cima da hora, Elis. Você tem algum caso que você pode contar de atendimento que te chama a atenção?
Além daquele. É além daquele. Tá. Antes eu só queria falar uma coisa. O livro ele também está disponível em e-book. Ah, é verdade. Você estava esquecendo. Bom, o livro está na Livraria Realejo, ali na Praça Independência, né? Pode ser em e-book, acessando o teu site, não? Sim. Tem lá? Como? Tem, é no site da Amazon. Da Amazon.com.br. Tá. Mas no meu site tem o link da Amazon. Tá. Então, aí e-book, você vai ter ele no celular, no tablet, no computador, né? Uhum. No e-book ou físico. Eu gosto mais fisicamente. Apesar de eu ser da área de informática, eu sou engenheiro, eu gosto mais de ler o livro no papel. Ainda tenho essa crença limitante minha, né? Gosto mais do papel. Então, tá na livraria Realejo. Mais um casinho para você acabar e encerrar o programa. Teve uma cliente, que é minha mulher, que ela se sentia arrependida de não ter feito um concurso de nível superior. Ela concursada a nível técnico. E aí ela se sentia arrependida, falou, mas se eu tivesse feito, eu estaria com salário melhor hoje, já teria quitado meu apartamento. Não. Aí eu perguntei, o que levou você naquele momento a não fazer o concurso público de nível superior? O meu filho era muito pequeno e eu preferi ficar com ele. E aí eu falei, então, concorda que você fez a melhor escolha? Né? Você escolheu ficar com o teu filho. Então, depois disso, ela percebeu que a escolha que ela fez foi a melhor. Não adiantava ela, hoje, ficar pensando em como ela era 10 anos atrás. Então, quando ela percebeu isso, ela meio que desbugou a mente. Por quê? Porque ela entendeu, né? Ela viu que foi a melhor escolha que ela podia ter feito. Então, às vezes, as pessoas se culpam muito e se arrependem muito. Então, é importante a gente aceitar as escolhas que a gente fez. E tocar para frente, E tocar para frente. E tocar para frente. Legal. Adorei conversar contigo, Elis. Gostei muito. Vou ler o seu livro, né? Vou ler o seu livro que eu ganhei de presente. Muito obrigado. Que está na livraria Realejo. Deixa eu dar o tema da semana que vem. A gente tocou aqui no finzinho do programa do assunto depressão. E eu vou estar trazendo aqui a semana que vem o pessoal da Abrata, Núcleo de Santos. Que eles fazem um trabalho maravilhoso e gratuito, importante isso, sem custo, para pessoas que têm depressão e transtorno bipolar. Como viver melhor? Como viver melhor? Depressão e transtorno bipolar. Verão 2 convidados, a psicóloga Silvia Calógeras e Valdir Lopes, que é da Receita Federal, tá bom? Então, esses dois especialistas que pertencem à Abrata vêm aqui falar sobre como viver melhor e superar esses problemas. Muito obrigado, Elis. Dá para jogar a última vez o telefone dela rapidinho? Rapidinho, Vitor. Rapidinho para a gente encerrar o programa. Está na hora, está em cima da hora. Jogar aqui para a gente acabar o programa. Pode ser? Isso aí. Você fala para mim o telefone? 99771? 5246. 5246. Obrigado, Elis. Obrigado a você de casa pela audiência. Agradeço de coração e vamos desbugar a mente e viver feliz. Mais no ser e menos no ter. Esse foi o conselho de hoje da Liz Borsoi. Muito obrigado, amigo, telespectador. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.